Pastores, seminaristas e santos que estão participando do seminário online Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, é um prazer conhecê-los. Sou Han Son-hyun, moderador de hoje. Obrigado a todos que visitaram o seminário online de Shincheonji, que está sendo transmitido ao redor do mundo. Esta série de seminários é composta de conteúdos que todo crente ao redor do mundo deve conhecer para guardar a nova aliança que Jesus nos deu. Eu oro para que todos os presentes hoje recebam grande graça e percepção durante este tempo precioso. Vamos primeiro orar com o coração unido antes de começarmos o seminário. Nosso Pai, Deus Criador, que é cheio de amor, nós te agradecemos. O Senhor nos permitiu receber suas preciosas palavras neste momento. Embora o homem planeje o seu caminho, é o Senhor quem dirige seu passo. Assim, por favor, permita-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender a sua palavra. Guie-nos para que seja um tempo precioso para receber graça juntos, aquecendo nossos corações com o fogo da palavra, tanto o pregador e o ouvinte. Por favor, guie-nos para o conhecimento da sua vontade nesta era, percebendo o verdadeiro significado da Bíblia, para que possamos nos tornar um verdadeiro filho aos seus olhos. Todos aqui desejam viver dentro da sua graça e perceber seu amor. Então, por favor, conceda suas bênçãos sobre nós. Acreditamos que o seu trabalho será exibido através da sua palavra. Oramos todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de informar que este seminário online está sendo realizado em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Agora é o tempo mais importante de hoje, de ouvir a palavra da vida. A Igreja Shincheonji já testemunhou todos os versículos do livro de Apocalipse, capítulos 1 a 22, via YouTube. Muitos crentes têm vindo diante da palavra da verdade de Deus, seguindo as palavras do Apocalipse. Hoje, o instrutor Lee Jun, da tribo de Simão, de Shincheonji, a Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, falará abertamente sobre as parábolas do fogo, incensário e panela, que foram seladas por 6.000 anos. O instrutor Lee explicará a vocês o que significa que Jesus batizou com fogo. Eu oro para que vocês retenham cada palavra testemunhada aqui hoje em seus corações e percebam. Vamos dar as boas-vindas ao instrutor Lee Jun com uma salva de palmas. Aos pastores e membros da aldeia global, cuja esperança está no céu e na vida eterna. Prazer em conhecê-los. Eu sou Lee Jun, o instrutor do centro, que foi ensinado pelo líder da tribo de Simão, entre as 12 tribos. Nosso líder da tribo foi ensinado pelo presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Muito obrigado por participar do seminário de Shincheonji, Testemunho sobre o significado das parábolas, O Segredo do Céu. O tema da palestra de hoje será Lição Elementar 7, as parábolas do fogo, incensário e panela. Através da palavra de hoje, espero que você tenha um tempo precioso e abençoado para perceber as parábolas do Reino dos Céus e sua realidade. Creio que os pastores já conhecem essa palavra. No entanto, eu realmente apreciaria se você pudesse gentilmente ouvir as explicações das palavras que estarei cobrindo hoje. Vamos descobrir primeiro a resposta das parábolas do fogo, incensário e panela. Primeiro, o significado da parábola do fogo é a palavra.
A parábola do incensário é uma pessoa, e a parábola do incenso é a oração do santo. A parábola da fumaça do incenso é o som da oração ser erguida, e a parábola da panela é a igreja. Vamos descobrir um por um, através da Bíblia, por que essas respostas são do jeito que são. Primeiro, vamos olhar para o significado espiritual do fogo figurativo. Existem dois tipos de fogo na Bíblia: fogo físico e fogo espiritual, que compartilham características semelhantes às do fogo físico. Em Gênesis capítulo 19 do Antigo Testamento da Bíblia, Deus julgou Sodoma e Gomorra, que estavam cheias de pecados, com fogo real e literal. Em 2 Pedro capítulo 3, diz que os elementos serão desfeitos pelo calor do fogo. Em Apocalipse capítulo 20, também diz que depois de 1000 anos, fogo descerá do céu e devorará os inimigos. Esse tipo de fogo é fogo real, literal, e é um evento de julgamento literal do fogo. Hoje, nessa lição, veremos o fogo espiritual que toma, emprestando as características do fogo físico. Então, como você entendia o significado do fogo espiritual? Para entender o verdadeiro significado da parábola do fogo, o segredo do céu, vamos ler Lucas 12, versículo 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Você leu bem. Está escrito que na primeira vinda, cerca de 2000 anos atrás, Jesus veio trazer fogo à terra e disse como desejava que esse fogo fosse aceso. Podemos ver que Jesus realmente queria que esse fogo fosse aceso na terra. Se for esse o caso, que tipo de fogo é esse fogo, visto nesse versículo da parábola, em Lucas, capítulo 12, versículo 49? Se fosse o fogo literal, isso significa que Jesus estava colocando fogo em todos os bairros? No entanto, você realmente acha que foi o caso? Se você entender o significado da parábola do fogo hoje, você entenderá o que significa que Jesus veio trazer fogo à terra. Além disso, entenderá claramente o significado do julgamento do fogo no fim dos tempos e o significado do batismo de fogo. Muitas pessoas interpretam o julgamento do fogo nos últimos dias dizendo que é uma guerra nuclear ou é uma terceira guerra mundial. Vamos verificar através da Bíblia se o julgamento do fogo é um julgamento físico do fogo ou um julgamento espiritual do fogo. Primeiro, deixe-me dizer qual é a realidade do fogo figurativo. A parábola do fogo é a palavra. A razão pela qual é possível dar uma resposta precisa é porque, cerca de 2000 anos atrás, Jesus prometeu em João 16, versículo 25, que, embora ele estivesse falado figurativamente naquele momento, quando chegasse a hora, ele falaria claramente sobre o Pai. E porque o tempo prometido chegou hoje, conseguimos entender a realidade de todas as parábolas com precisão. Quando você perceber o significado da parábola, você entenderá a Bíblia e o reino dos céus. Espero sinceramente que todos possam ir para o céu através da palavra revelada que foi aberta do céu. Agora, vamos dar uma olhada na parábola do fogo biblicamente. Como você já sabe, Deus falou os mistérios espirituais das parábolas tomando as características físicas de sua criação. Se entendermos as características físicas, poderemos entender facilmente os verdadeiros significados das parábolas espirituais. Portanto, vamos primeiro dar uma olhada nas características físicas do fogo. O fogo é bem quente, pode queimar tudo, e o que é queimado é consumado. Desta forma, embora o fogo possa ser muito benéfico para as pessoas, se for usado incorretamente, também pode ser um desastre que queima tudo.
Vamos verificar o significado espiritual do fogo, um por um, através da Bíblia. Primeiro, vamos ler Jeremias 23, versículo 29. Não é a minha palavra como um fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Você leu bem. Como vimos em Jeremias 23, 29, está escrito: a palavra de Deus é como o fogo. A palavra de Deus é comparada ao fogo, pois assim como o fogo tem característica de ser quente, que queima e consome, a palavra de Deus também queima e consome nossos pecados e também julga os ímpios que pecaram. E em Jeremias, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus que estava na boca do profeta Jeremias foi feita como fogo, e o fogo da palavra consumiria as pessoas como lenha. Isso significa que a palavra de Deus, que é como o fogo de Deus, torna-se a lei e julga as pessoas que pecaram, assim como árvores são destruídas ao serem queimadas com fogo literal. Temos confirmado através da Bíblia que o significado do fogo figurativo é a palavra de Deus. Acredito que vocês perceberam que a palavra de Deus pode queimar nossos pecados e também pode julgar as pessoas pecadoras. Em seguida, vamos dar uma olhada no julgamento de fogo no fim dos tempos, que não apenas cristãos, mas pessoas do mundo estão curiosos. Muitas pessoas pensam no julgamento de fogo nos últimos dias como um grande desastre que acontecerá literalmente, dizendo que será uma guerra nuclear, ou a terceira guerra mundial, ou o fim da Terra. Como resultado, muitas pessoas temem o julgamento de fogo e esperam que o fim dos tempos nunca chegue. Queridos santos, o que vocês acham sobre isso? Por que seriam julgados? Deve ser porque cometeram pecado, não é? Uma coisa é alguém que pecou receber o julgamento. Mas por que todo o planeta Terra e toda a criação são julgados quando não são eles que pecaram? Não é tudo criação de Deus? Assim, devemos entender que o julgamento do fogo não é o julgamento físico do fogo, mas o julgamento do fogo espiritual. Então, o que é o julgamento do fogo espiritual? Visto que o significado da parábola do fogo é a palavra de Deus, será o julgamento da palavra. Vamos verificar isso através da Bíblia. Primeiro, vamos ler a profecia do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, 1 a 2. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Você leu bem. Olhando para as palavras de Malaquias 4, versículos 1 a 2, Deus está profetizando que chegará um dia ardente como uma fornalha. Diz que naquele dia, os arrogantes e os malfeitores serão consumidos pelo fogo como palha. Palha significa uma grama seca. Então, quando a profecia de Malaquias se cumprir, ele está profetizando que haverá um julgamento de fogo, no qual todos os ímpios serão queimados com fogo. Se esse julgamento de fogo for literal, não seria um enorme desastre? Por outro lado, para aqueles que temem a Deus, diz que o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Isto é, eles não serão julgados pelo fogo, mas serão restaurados e salvos. É um evento em que o julgamento e a salvação ocorrem ao mesmo tempo. Vamos ver como essa profecia de Malaquias foi cumprida cerca de 400 anos depois, por meio de Jesus na primeira vinda.
Como visto em Mateus capítulo 3, versículo 12, Jesus, que veio a essa terra cerca de 2000 anos atrás, reuniu crentes como trigo que renasceram da semente de Deus, os colheu para o celeiro e os salvou. No entanto, o joio, ou seja, aqueles que parecem crentes por fora, mas são vazios por dentro, foram julgados pelo fogo inextinguível que é a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 23, versículo 33, Jesus disse aos escribas e fariseus, que eram os pastores daquele tempo: serpentes, raça de víboras, como vocês se escaparão da condenação ao inferno? E ele o julgou com palavras que eram como fogo. O significado de julgamento no dicionário é tomar uma decisão de culpa ou não com base na lei. Na primeira vinda, Jesus testificou que os escribas e fariseus eram falsos pastores de Satanás, que pregam mentiras através da lei e da palavra de Deus, que é como o fogo. Isso foi o julgamento de fogo na primeira vinda. A profecia de Malaquias, capítulo 4, foi cumprida desta maneira. No entanto, a profecia do julgamento de fogo não é encontrada apenas no Antigo Testamento, mas também é profetizado no Novo Testamento. Vamos confirmar isso através da Bíblia. Vamos ler as palavras de Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Você leu bem. Em Apocalipse 8, versículo 7, está registrado que na segunda vinda do Senhor, granizo e fogo misturado caíram sobre a terra, e que a terra, as árvores e a grama foram queimados com fogo e consumados. Não seria aterrorizante se algo assim acontecesse literalmente? Com base nas palavras dessa profecia, alguns afirmam que a terra acabará quando o Senhor retornar. Alguns interpretam o fogo como uma bomba nuclear, alguns como erupções vulcânicas e outros como a Terceira Guerra Mundial. Mas, santos, devemos primeiro saber o que está escrito em Eclesiastes 1, versículo 4. Diz que gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Uma geração vai e outra geração vem, e o ciclo se repete. No entanto, a terra permanece para sempre, não é? Então, o julgamento do fogo que ocorre hoje não é um julgamento do fogo que acaba o planeta Terra. Você deve saber que o livro do Apocalipse é um livro profético escrito em parábolas. Esse julgamento não é um julgamento do fogo que literalmente queima a terra e a consome. E já aprendemos o que é a parábola do fogo, das árvores e da grama. O fogo é a palavra de Deus. A parábola da árvore e da grama são as pessoas. Isto é, assim como é registrado em João 12, versículo 48, o julgamento nos últimos dias será o julgamento pelas palavras de Jesus. Em Apocalipse 20, versículo 12, é dito que no fim dos tempos seremos julgados de acordo com o que tínhamos feito, segundo o que está registrado na Bíblia diante de Deus. Portanto, o julgamento de fogo na segunda vinda não é o julgamento de fogo físico que acaba com a terra, mas um julgamento da palavra espiritual. Portanto, os crentes que acreditam em Deus e em Jesus e cuja esperança está no céu e na salvação, não devem temer o fim da terra, mas devem examinar o quanto sabem, guardam e praticam a palavra de Deus. A seguir, vamos olhar para o batismo de fogo que queima nossos pecados. Primeiro, o batismo significa lavar e purificar. Então, o que significa o batismo de fogo? Correto, é o batismo da palavra. Vamos ler as palavras de Isaías, capítulo 6, versículos 6 a 7, para entender o porquê.
Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Você leu bem. Em Isaías capítulo 6, vemos que um anjo veio a Isaías com a brasa do altar e tocou a boca do profeta Isaías. Se a brasa que o anjo trouxe fosse a brasa literal, o que aconteceria com a boca de Isaías? Não a queimaria? Olha, só de pensar nisso dá arrepio. Isso é aterrorizante. Mas o que é estranho é que quando a brasa tocou a boca de Isaías, sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado. E o profeta Isaías tornou-se um missionário para pregar a palavra de Deus. Com isso, podemos ver que a brasa trazida pelo anjo não é fogo literal, mas a palavra de Deus como fogo. E é pelo fogo de Deus que a culpa e o pecado do profeta Isaías foram consumidos e purificados. Isso é o que chamamos de batismo de fogo. Da mesma forma, cerca de 2000 anos atrás, na primeira vinda, Jesus também veio para batizar com fogo. O batismo de João Batista era um batismo na água, onde uma pessoa entrava e saía da água. Se o batismo de Jesus fosse do fogo físico literal, o que aconteceria? Já pensou? Podia queimar toda a cabeça, ter queimaduras bem graves. Quem vai querer receber tal batismo de fogo? Devemos entender que esse fogo não é um fogo literal, mas metafórico, isto é, o batismo da palavra de Deus. Na primeira vinda, Jesus disse que fomos purificados por meio de suas palavras. Em João 15, versículo 3, Jesus disse que seus discípulos foram limpos pela palavra que Jesus tinha falado. Claro que Jesus não limpou os corpos dos discípulos, não é? Foram as palavras de Cristo que se tornaram fogo e consumiram o pecado e a culpa dos discípulos. Este foi o batismo de fogo dado por Jesus na primeira vinda. Em resumo, devemos lembrar que o batismo de fogo é o batismo da palavra. Vocês devem saber que existem duas coisas espirituais na Bíblia, porque existem dois seres, Deus e Satanás. E a parábola do fogo também tem o fogo de Deus e fogo de Satanás. Desta vez, falarei sobre o fogo de Satanás. Então, qual é o verdadeiro significado espiritual do fogo de Satanás? O fogo de Satanás é a palavra de Satanás, ou falso ensino. Vamos verificar a Bíblia para obter o motivo dessa resposta. Vamos ler a palavra do Levítico, capítulo 10, 1 a 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Você leu bem. Em Levíticos 10, versículos 1 a 2, vemos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, colocaram fogo estranho que Deus não havia ordenado no incensário e trouxeram a Deus. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os matou. Claro, o incidente nesse momento é um evento físico, literal, mas se olharmos para o significado espiritual, o fogo estranho que Nadab e Abiú colocaram nos incensários são o fogo de Satanás, isso é, a mentira. E mesmo na segunda vinda do Senhor, é profetizado que as pessoas serão mortas pelo fogo de Satanás. Em Apocalipse 9, 17 a 18, é dito que na segunda vinda do Senhor, a cavalaria de Satanás e o fogo, fumaça e enxofre saem da boca dos cavalos para matar um terço das pessoas.
Este conteúdo está registrado em parábolas. Em Isaías 31, versículo 3, está escrito que os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos são carne. Portanto, a parábola do cavalo se refere a uma pessoa que é a carne. Os cavalos em Apocalipse capítulo 9 são falsos pastores com Satanás. E o fogo, fumaça e enxofre que saem das suas bocas são mentiras, os falsos ensinos de Satanás que matarão as almas das pessoas. Como tal, podemos ver que existem dois tipos de fogo espiritual: o fogo de Deus e o fogo de Satanás. O fogo de Deus é a palavra da verdade que lava os pecados e a impureza da pessoa interior. O fogo de Satanás se refere às mentiras que matam a pessoa interior, isto é, a alma das pessoas. É por isso que entre esses dois tipos de fogos espirituais, devemos receber o fogo de Deus e não o fogo de Satanás. Vamos resumir o conteúdo das parábolas. O significado de Jesus pôr fogo na terra é que Jesus veio pregar a palavra de Deus comparado ao fogo, no coração das pessoas comparado à terra. Se o coração de uma pessoa pegar fogo e crer com a palavra de Deus como fogo, receberá o batismo do fogo que expia o pecado. Porém, aqueles que não creem serão julgados pela palavra como fogo. Infelizmente, na primeira vinda, o fogo da palavra não pegou nos corações da maioria dos judeus, e eles perseguiram e mataram Jesus. No entanto, eu oro para que nossos corações dos santos que assistiram ao seminário hoje, o fogo da palavra seja aceso, queime pecados e impurezas, para que possam alcançar o reino dos céus. Vou organizar o significado da parábola do fogo. Creio que todos perceberam que a parábola do fogo é a palavra de Deus. Julgamento do fogo é o julgamento da palavra. Batismo do fogo é o batismo da palavra. Desta vez, abordaremos o segundo tópico, a parábola do incensário. Primeiro, vamos ler o texto da parábola em Apocalipse 8, versículo 5. Então o anjo pegou um incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Você leu bem. Diz no texto da parábola que um anjo encheu o incensário com fogo e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Se você lançar o fogo, deveria começar um incêndio. Mas em vez disso, por que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos? E o anjo, ele é espírito. Como ele pode pôr fogo no incensário? Isso foi escrito em parábolas. Portanto, só podemos saber o significado exato do texto desvendando as parábolas através da Bíblia. Primeiro, deixe-me dizer o verdadeiro significado da parábola do incensário. O incensário é um vaso que contém fogo. A parábola do fogo é a palavra, como aprendemos hoje. Então, qual seria o significado espiritual do incensário? Sim, como vocês aprenderam no último seminário, é a pessoa. Agora, vamos organizar a parábola do incensário biblicamente, um por um. Primeiro, vamos dar uma olhada na origem e característica do incensário. O incensário era a ferramenta usada para oferecer sacrifícios a Deus no tabernáculo de Moisés, no tempo do Antigo Testamento. O tabernáculo de Moisés, que existia há cerca de 3.500 anos atrás, continha os segredos do reino dos céus. Está escrito em Hebreus 9, versículo 9, que o tabernáculo era uma ilustração para os nossos dias. Isso significa que havia segredos do céu escondidos como parábolas dentro do tabernáculo de Moisés. Entre eles, hoje, veremos o incensário que estava dentro do tabernáculo. Um incensário físico é um vaso que contém fogo,
E se você colocar fogo no incensário e queimar o incenso, então a fumaça do incenso sobe para o céu. Vamos resumir o significado do incensário, do fogo, do incenso e fumaça do incenso, um por um. O verdadeiro significado da parábola do incensário é a mesma da parábola da tigela, pessoa. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, Jesus disse que o apóstolo Paulo era um vaso escolhido. Em Romanos 9, versículo 21 a 24, diz que vasos somos nós, os santos chamados pela palavra. O que seria o fogo dentro do incensário? Se você se lembrar do que acabou de ouvir, saberá que é a palavra. Então, o que seria a parábola do incenso? Em Apocalipse 5, versículo 8, diz que o incenso é a oração dos santos. Também, o Salmo 141, versículo 2, diz: Seja a minha oração como incenso diante de ti. Assim, podemos saber que o incenso é a oração dos santos. Em Apocalipse 8, versículos 3 a 4, está registrado que a fumaça do incenso sobe diante de Deus da mão do anjo, junto com as orações dos santos. A julgar por isso, não parece que o som das orações dos santos estão subindo como fumaça de incenso a Deus por meio de anjos? Assim, a fumaça do incenso é o som das orações sendo erguidas a Deus. Podemos ver que o incensário, o incenso e a fumaça do incenso são todos pertencentes a orações dos crentes oferecidas a Deus. Se no coração de uma pessoa, como um incensário, coloca a palavra como fogo e ora fervorosamente como um incenso queimando dentro de incensário, então nossas orações serão erguidas a Deus. Agora vamos dar uma olhada nas orações que Deus recebe. Vamos ler a palavra de João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você leu bem. Em João 15, versículo 7, Jesus disse: Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que podemos entender com essas palavras é que, assim como a fumaça do incenso sobe para o céu quando o incenso é queimado com fogo, se conhecermos e contermos a palavra de Deus nos nossos corações e orarmos de acordo, nossas orações serão erguidas a Deus, Ele receberá nossas orações e as responderá. Orações que são oferecidas sem conhecer a palavra de Deus ou sua vontade não são orações apropriadas para Deus. Portanto, espero que possamos nos tornar aqueles que primeiro entendem a palavra de Deus e orem de acordo com a palavra, para que nossas orações possam ser elevadas ao Senhor. A seguir, vamos dar uma olhada na realidade do incensário que apareceu em cada época. Primeiro, vamos ler João 4, versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você leu bem. Cerca de 2.000 anos atrás, a realidade do incensário era Jesus, que colocou a palavra da verdade em seu coração e ofereceu adoração e oração a Deus. Jesus disse em João 4:24 que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mesmo na primeira vinda, muitos crentes ofereciam sacrifícios, ofertas e orações a Deus por meio de seus pastores, como os escribas e fariseus. Mas seus sacrifícios e orações não foram recebidos por Deus. Deus só recebeu a adoração e sacrifício dos que adoraram em espírito e verdade, e Jesus, que recebeu a palavra de Deus. Portanto, a realidade do incensário que continha o fogo na primeira vinda era Jesus. Vamos ver se há um pastor que é como um incensário que recebe a palavra como fogo e oferece adoração e oração na segunda vinda.
Está registrado em Apocalipse 8, versículo 5, o texto da parábola, que um anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. O que podemos saber através dessa palavra é que mesmo na segunda vinda, há um pastor que é um incensário que recebeu o fogo da palavra de Deus. Quem é esse pastor? Em Apocalipse 2, versículo 17, Jesus está prometendo dar o maná escondido ao vencedor. Como já aprendemos, o maná escondido é o alimento espiritual que pode ser comido na segunda vinda do Senhor, ou seja, a palavra da revelação. A realidade do incensário que contém a palavra no tempo da segunda vinda do Senhor é o pastor prometido, o vencedor que recebeu a palavra da revelação, o maná escondido de Jesus, prometido no livro do Apocalipse. Deus aceita a adoração e oração daqueles que têm a palavra. Como Deus receberia a adoração e oração oferecida daqueles que não conhecem a Bíblia ou sua vontade, né? Assim como Deus recebia adoração e oração dos que estavam ao lado de Jesus 2000 anos atrás, hoje, no tempo da segunda vinda do Senhor, não deveríamos oferecer adoração e oração ao lado do vencedor, o pastor que recebeu a palavra? Espero que vocês se tornem crentes que possam fornecer a adoração e oração que Deus deseja, verificando e discernindo através da Bíblia. Vamos resumir o conteúdo da parábola. Em Apocalipse 8, versículo 5, o fogo que o anjo colocou no incensário é a palavra de Deus. O incensário é o pastor da promessa, o vencedor. E a terra, os santos. Este é o conteúdo de testemunhar a palavra de Deus, que é como fogo, aos santos por meio do vencedor, o pastor prometido que recebeu a palavra. Então, vou resumir a parábola do incensário, incenso e fumaça do incenso mais uma vez. Quando vocês queimam o incenso no incensário com o fogo, a fumaça sobe para o céu. Se no coração de uma pessoa como um incensário conter a palavra que é como fogo e orar fervorosamente, suas orações serão elevadas a Deus e respondidas. E a realidade do incensário que continha fogo na primeira vinda era Jesus. E a realidade do incensário que contém o fogo na segunda vinda é o vencedor. Agora, vamos dar uma olhada na parábola da panela. Vamos ler o texto da parábola Jeremias 1, versículo 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Você leu bem. No texto da parábola que lemos, diz que uma panela que estava fervendo se inclinava do norte. Opa! Então, não vai ser derramado toda a água fervente da panela? E ferver a água numa panela ou pote é algo comum em nossas casas. No entanto, não é disso que Deus estava falando aqui, né? O livro de Jeremias é um livro profético que registra o que acontecerá no futuro e foi escrita em parábolas. Portanto, a parábola da panela fervendo vista nas Escrituras está se referindo a uma panela espiritual. Primeiro, o verdadeiro significado espiritual da panela. A parábola da panela é uma organização onde os santos estão reunidos, ou seja, a igreja. Vamos começar com as características físicas da panela. A panela, ou caldeirão, é uma ferramenta para ferver ou cozinhar alimentos. E pode-se dizer que é uma tigela grande. Vamos verificar, através da Bíblia, por que o significado da parábola é a igreja. Primeiro, vamos ler Ezequiel, capítulo 11, versículo 3. Eles dizem: Não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela.
Você leu bem. Lendo Ezequiel 11, versículo 3, a cidade foi comparada a uma panela, e nós, o povo, como a carne. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus se reunia na cidade. Então, onde o povo de Deus se reúne hoje? Sim, ele se reúne em uma igreja. Assim como a carne é cozida lentamente em uma panela fervente, as pessoas se transformam dentro de uma organização como a cidade. Se uma pessoa está contida em uma organização como o exército, se torna um soldado. E se é contida numa organização como escola, crescerá em conhecimento. E se estiver contido em uma organização como a igreja, não seríamos transformados em crentes que podem ir para o céu? Assim, na Bíblia, a igreja é comparada a uma panela, e os crentes daquela igreja são comparados à carne em uma panela. Então, vamos olhar para os diferentes tipos de panelas. A parábola da panela é uma igreja, mas lembra que existem dois tipos de coisas espirituais? Existem também dois tipos de panelas espirituais: a panela de Deus e a panela de Satanás. Primeiro, vamos dar uma olhada na panela de Satanás. Vamos ler Ezequiel 24, versículos 3 a 6. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Põe a panela para esquentar. Ponha para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho. Empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela, porque assim diz o soberano, o Senhor: Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Você leu bem. Ezequiel 24, versículos 3 a 6, é uma parábola que compara o pastor reunir os santos em sua igreja para serem cozidos com a palavra, como a carne colocada em uma panela, e esquentá-los até que seus ossos estejam macios. Quando nós somos convencidos por alguém, perguntamos: como você cozinhou? Assim, os santos contidos nas panelas são cozidos pelas palavras do pastor. O problema é que esta panela é uma panela enferrujada. Se a carne for cozida nela, a ferrugem penetrará na carne e terá que jogar fora. Os corações dos santos deveriam ser fervidos com a palavra de Deus, que é como a água limpa. Mas uma vez que eles são fervidos com ferrugem, não vão acabar morrendo as suas almas? É por isso que Deus diz: esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Para quê? Esses pastores estão cozinhando a congregação com suas palavras? Vamos ler Miqueias capítulo 3, versículos 1 a 3 e versículo 11. Então eu disse: Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Você leu bem. Em Miqueias capítulo 3, lemos que seus governantes e seus chefes, isto é, seus pastores, comem a carne e arrancam a pele do povo como se fossem carne para a panela. Afinal, como em Miqueias capítulo 3, versículo 11, a razão pela qual o povo de Deus foi cozido em uma panela enferrujada foi para fazê-los ouvir suas palavras e arrecadar muito dinheiro.
Deus predisse que tais pastores apareceriam no futuro. Quando chegou a hora, eles apareceram na primeira vinda, os fariseus e os escribas. Vamos verificar através da Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Você leu bem. Os fariseus e escribas assumiram o controle do judaísmo cerca de 2000 anos atrás e cozinharam os santos com as mentiras de Satanás para fazê-los obedecer às suas palavras. E eles eram pastores literalmente cheios de ganância e cobiça, que faziam o povo de Deus pagar muito dinheiro. Deus escreveu essas coisas na Bíblia para ajudar o seu povo a perceber que eles nunca deveriam escolher esse tipo de panela espiritual. E se alguém pertence a esse tipo de panela, deve sair de lá rapidamente. Agora, vamos dar uma olhada na panela de Deus. Vamos ler Zacarias capítulo 14, versículos 20 a 21. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. Sim, você leu bem. Essas palavras profetizam que a panela da santidade, ou seja, panela santa e limpa, aparecerão. Se for cozida em uma panela limpa, a palavra de Deus penetrará em seu coração e não seria transformado à imagem de Deus? No mesmo sentido, Zacarias 8, versículo 3, profetiza que a cidade da verdade aparecerá. A cidade da verdade é uma cidade construída com a palavra da verdade, isto é, a igreja. Esta cidade da verdade é uma igreja construída em torno de Jesus na primeira vinda, e esta igreja é a panela da santidade. Agora, qual será a panela da santidade no tempo da segunda vinda do Senhor? Vamos ler Apocalipse 15, versículo 5. E depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Você leu bem. Em Apocalipse 15, versículo 5, está profetizado que o templo do tabernáculo do testemunho aparecerá na segunda vinda do Senhor. Este templo é o lugar santíssimo e será um templo que testificará da palavra da verdade na segunda vinda do Senhor. O significado do templo do tabernáculo do testemunho significa que é um templo que testemunha as profecias do Apocalipse do Novo Testamento e seu cumprimento. Aqueles que entendem e creem nas palavras desse testemunho são considerados o povo de Deus que guarda a nova aliança. Portanto, este templo é uma panela da santidade de Deus. Para resumir, creio que você percebeu que a parábola da panela é a igreja onde santos estão reunidos e que existem dois tipos de panelas figuradas: a panela da santidade de Deus e a panela enferrujada de Satanás. Deus nos disse, através da Bíblia, sobre a igreja que prega a verdade e a igreja que prega a mentira. Então, espero que possamos discernir através da Bíblia e nos tornar crentes inteligentes que pertencem à igreja que prega a verdade de Deus. Deixe-me dizer-lhe a conclusão. Com a palavra como fogo, Deus lava os nossos pecados e julga os que praticam o mal. Além disso, ele não ouve as orações dos ímpios que não têm a palavra,
mas apenas as orações dos justos que têm a palavra. Portanto, devemos nos refletir no espelho da Bíblia e examinar o quanto sabemos e fizemos a vontade de Deus. O único padrão de certo e errado é a Bíblia. Espero que todos nós possamos nos tornar crentes que entendam completamente a Bíblia e se esforcem para ser qualificados para ir para o céu. Nós que estamos vivendo nos últimos dias, devemos compreender todos os segredos do céu. Isso porque, se não entendermos o segredo do céu, não poderemos ir para o céu. Hoje é o tempo para testemunhar as parábolas claramente, assim como Jesus prometeu. A razão pela qual podemos testemunhar claramente é porque o que foi dito por parábolas apareceu em realidade. Da próxima vez, é lição elementar 8, as parábolas da luz, candelabro, cego, surdo e veste nupcial. O instrutor que lhe dará a próxima palestra é uma pessoa muito especial, que faz a lição muito mais divertida e fácil de entender do que eu. Certifique-se de ouvir a próxima palestra. Espero que hoje tenha sido um tempo de muita graça e compreensão em Deus e em Jesus pela palavra. Somos todos um em Deus e em Jesus. Vamos proclamar juntos que somos um. We are one. Obrigado. Vamos orar por um momento? Muito obrigado, Santo Pai Deus, que é cheio de amor e graça. Muito obrigado por nos ajudar a entender a preciosa palavra de Deus através do seminário de Xintiandi, testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Hoje, ponderamos a palavra do Senhor com o tópico as parábolas do fogo, incensário e panela. Por favor, permita-nos conter as palavras como o fogo que o Senhor nos deu hoje em nossos corações e permita que nos tornemos crentes perfeitos e limpos à sua vista, à medida que o pecado e a culpa dentro de nós são extintos. Esperamos sinceramente que muitas pessoas participem dos próximos seminários para que possam compreender plenamente a parábola e a realidade do segredo do céu e alcançar o reino dos céus. Por favor, acrescente mais graça e bênção do Pai àqueles que participaram do seminário de hoje, para que todos os seus trabalhos possam ser bem-sucedidos. Agradecemos e oramos todas as palavras em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Mais uma vez, vamos dar um forte aplauso a Deus, o Criador, Jesus e a um instrutor que testificou da preciosa palavra. Seus corações não estão aquecidos agora que ouviram a explicação clara da Bíblia sobre os significados das parábolas do fogo, incensário e panela? Espero que todos possam receber o batismo do fogo em seus corações, através da palavra testemunhada neste seminário e se aproximar a Deus e Jesus. Em seguida, assistiremos ao vídeo do trailer da lição elementar 8. Aos que Jesus não vem como um ladrão, serão salvos. Que tipo de pessoas são aqueles que pertencem à luz e podem receber a Jesus? O que podemos saber disso é que a coisa que deve existir primeiro para que a obra da luz possa existir. Diz que o cego não sabia que estava nu. Será que um cego físico não saberia que ele é cego? Como vocês acabaram de ver, nossa próxima aula será sobre as parábolas da luz, candelabro, cego, surdo e veste nupcial. Começará no mesmo horário de hoje. Por favor, preste atenção para prosseguir com a preciosa vontade de Deus e suas palavras de promessa. Além da mensagem que vocês ouviram hoje,
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Igreja Xinxiangdi e a palavra, entrem em contato com o número do representante de cada região que vocês veem na tela. Vamos orientá-los em detalhes. Terminaremos o seminário de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso concluirá o seminário online Xinxiangdi, Testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Muito obrigado por estar conosco.